A Igreja Edificada, parte 02, dia 8 de abril de 2025. Quer venham em hordas ou um a um, nós os receberemos. A mulher que perdeu seu dinheiro ficou feliz ao encontrar uma moeda, embora ela teria ficado ainda mais feliz se encontrasse uma bolsa cheia se elas estivessem perdidas. Devemos sempre ser gratos por todo o sucesso, desde que os pecadores realmente venham a Jesus. Quer venham em hordas ou um a um, nós os receberemos. Quero que você pense nas adições à igreja como costumavam ocorrer entre os primeiros cristãos. Certas pessoas hoje estão sempre falando sobre a igreja primitiva e parece ter algumas ideias muito estranhas sobre essa igreja primitiva. Sua igreja primitiva era muito diferente de qualquer coisa que encontramos nos Atos dos Apóstolos, pois era muito particular em sua arquitetura, música e vestimenta. Esta igreja primitiva que eles percebem não poderia adorar a menos que tivesse um altar visível, no qual cavaleiros em trajes deslumbrantes de azul escarlate e linho fino permaneciam em várias poses e curvavam-se e se curvavam muitas vezes. A igreja primitiva, ao que parece, acreditava na regeneração batismal, na transubstanciação, na exigência das atividades e intercessões de um sacerdote terreno e no recebimento da graça salvadora por meio dos sacramentos. Bem, isso pode ser ou não, mas havia uma igreja anterior que não tinha tais noções, e cabe a nós nos afastarmos dessas falsas igrejas primitivas e nos concentraremos na igreja primitiva, ou na igreja primitiva. E lá eu prometo a você, você não encontrará nenhum padre ordenado pela igreja e criado por homens, nem qualquer absurdo da graça salvadora que vem através dos sacramentos, mas simplicidade e verdade, e o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, que é tão admirada pelos anglicanos hoje, era uma videira degenerada, um campo de trigo e joio, uma massa fermentada com o erro anticristão. Em uma palavra, um paganismo batizado. A sua maneira restabeleceu as muitas divindades dos pagãos, só que desta vez eles os chamaram de santos em vez de deuses, colocando a Virgem Maria no lugar de Vênus e colocando Pedro ou Paulo nos nichos outrora ocupados por Saturno ou Marte. Nossa atual igreja primitiva avivada é apenas paganismos com um enfeite de cruzes nas bordas. Estamos decididos a retornar à igreja primitiva sobre a qual lemos. Aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados e se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Esta verdadeira igreja primitiva será nosso assunto hoje, confiando que o Espírito Santo estará conosco como com eles. Primeiro, então, acréscimos à igreja e quanto a eles. Diariamente o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Parece ter sido costume nos primeiros tempos que as pessoas que haviam se convertido a Cristo se unissem à igreja de Jesus Cristo. A partir deste fato, sinto-me persuadido de que eles não esconderam suas convicções, e uma forte tentação para muitos dizer: eu criei em Jesus, mas isso é um assunto entre Deus e minha própria alma. Não há necessidade de eu contar isso aos outros. Não posso ir tranquilamente para o céu e ser um Nicodemos ou um José de Arimateia. Ao que responda: sim, você pode ir tranquilamente para o céu, e esperamos que eu faça. Mas isso é diferente de ser covarde
e envergonhado de Cristo. Não objetaremos que você seja um Nicodemos se você for com ele quando ele levar especiarias para o túmulo de ver Jesus. E você pode ser o José de Arimateia se o atender quando ele for ousadamente a Pilatos e implorar pelo corpo de Jesus. Nenhum desses dois irmãos foi covarde depois que a cruz foi colocada diante de seus olhos. Nem tiveram vergonha de se identificar com o Cristo crucificado. Siga-os, não na infância de seu amor, mas em seus dias mais maduros. Lembre-se, queridos amigos, a promessa do Evangelho é assim: aquele que crer em seu coração e confessar a Cristo com sua boca será salvo. Não negligencie, eu exorto você, metade do comando. A comissão evangélica que recebemos é esta: ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem que encontramos. Não inserimos a cláusula referente ao batismo, nem ousamos deixá-la de fora, ou aconselhar você a negligenciá-la. Eu lhes dou as próprias palavras do Salvador. Portanto, não divida o mandamento do Evangelho para jogar metade dele fora, mas acredite em tudo e afirme sua crença. É bastante claro, também, que os crentes naqueles dias não tentavam ir para o céu sozinho. No entanto, muito se tem falado nestes dias sobre simplesmente ser cristão e não se filiar a nenhuma igreja em particular. Isso é claramente uma hipocrisia e, em todos os casos, um erro. Essa ideia de não se filiar a nenhuma igreja em particular é, em vez disso, simplesmente pertencer à igreja em geral. É frequentemente defendida em nome da unidade e, no entanto, é claro para todos que é exatamente o oposto da unidade e se destina por fim a toda comunhão visível da igreja. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a teu santo nome. Amém e amém.